Oi, pessoal! Então hoje eu vou falar um pouquinho da história do Biratã, quando ele positivou Covid e ele necessitou de cuidados intensivos. O Biratã, ele foi admitido no setor de UTI na noite que eu estava trabalhando como enfermeira. Ele chegou para mim lúcido, orientado, comunicativo e com muito medo. E no decorrer das horas, o Biratã foi apresentando piora respiratória. O médico foi conversar com ele, explicando para ele que ele ia ser preciso entubar ele. E após essa conversa com o médico, ele pediu para me chamar e queria conversar comigo. Aí eu fui conversar com ele. Quando eu cheguei no leito dele, ele olhou para mim, ele assim: Ellen, eu posso te pedir duas coisas? Aí eu, sim. Daí ele olhou para mim: você promete que não vai deixar ninguém desligar os aparelhos? Aí eu assim: Bira, que era assim que a gente chamava ele na UTI, de Bira. Eu disse: Bira, ninguém vai desligar os aparelhos. Fica tranquilo. Só deixa a gente tomar as devidas providências que precisa nesse momento. Deixa a gente te ajudar. Aí ele olhou para mim, segurou na minha mão e disse assim: eu posso te pedir mais uma coisa? Eu disse: sim. Ele olhou para mim, ele disse assim: você não é mãe, né? Daí eu disse: não. Aí ele assim: você sabe que eu tenho duas filhas, né? Daí eu assim: sei. Aí ele segurou bem forte na minha mão e disse assim: você promete que vai me trazer de volta? Porque eu quero vê-las falar. Aí eu pensei e pedi para Deus nos meus pensamentos: meu Deus, me ajuda, me ilumina. Aí eu segurei forte na mão dele e falei para ele: sim, Bira, eu vou te trazer de volta. Aí ele: vai mesmo? Eu vou te trazer de volta. E eu não tinha certeza de nada. E o tempo foi passando, ele teve os altos e baixos dele. A intubação dele não foi nada fácil, foi uma intubação bem difícil. E o tempo foi passando, os dias foram passando. E um certo plantão que eu cheguei, a irmã dele veio conversar comigo. Ellen, eu tenho uma notícia para te falar. E eu: oi, que notícia? Aí ela assim: as meninas estão conversando. Eu: oi? As meninas falaram a primeira palavra. Aí eu bem rápido: qual palavra, Camila? Aí ela assim: papai. Eu: oi? Ela: papai. Aí eu assim: Camila, você tem isso gravado? Aí ela: tenho. Eu assim: então você me manda essa gravação, por favor? Aí ela pegou, me mandou a gravação. O que eu fiz? Fui no leito dele. Peguei a vozinha das meninas ali, esse áudio, coloquei no ouvidinho dele e chamei ele, mesmo ele entubado, mesmo ele sedado. Bira, Bira. E ele só ficou assim um pouquinho agitado, mas tudo bem. Aí eu peguei e coloquei: olha, eu tenho uma surpresa para você. Eu prometi para você e você vai ouvir as meninas falar. Eu olhei para o monitor, a frequência dele começou a aumentar. Aí quando eu coloquei o áudio no ouvido dele e que ele escutou a palavra papai, a frequência cardíaca dele chegou em 120. Aí eu fui conversando com ele, fui colocando o áudio novamente, eu coloquei acho que umas 3, 4 vezes para ele escutar. E uma dessas vezes que eu coloquei para ele ouvir, ele abriu o olho. Abriu, olhou para mim e uma lágrima escorreu. Aquilo, para mim, foi muito gratificante quando ele abriu o olho dele, porque eu pensei comigo que, obrigado, Deus, porque eu consegui, de um jeito ou de outro, fazer com que ele ouvisse as filhas falarem a primeira palavra, que era papai. Porque eu tinha dado uma certeza para ele
que nem essa certeza eu tinha e nem os médicos tinham. Eu me emociono sim em falar isso porque eu vivenciei isso. E o Bira, ele foi vencedor dessa doença que a gente não sabia como lidar com ela. Então, cada paciente, mesmo que ele saísse com sequelas ou não, para nós ali, nós como equipe de enfermagem, como os médicos, era muito gratificante quando a gente tinha um resultado positivo. Mesmo que esse resultado fosse uma pessoa sair com sequelas dali. Mas o importante é ela sair e ela ir para sua família. E o Bira foi um desses, que hoje eu falo com muito orgulho, que ele é um vencedor, que ele tem esse jeitinho dele, pode muitas pessoas dizerem um jeito ogro, mas ele é uma pessoa que tem um coração enorme, gigante, e que realmente aquilo que ele queria, pela força de vontade dele de viver e de ouvir a primeira palavra das meninas, que era papai. Hoje eu acredito que cada vez que ele escuta isso, eu acho que ele vai levar pro resto da vida dele, né? A palavrinha. Eu acho que ele deve ter ainda esse áudio guardadinho, que ele deve escutar muitas vezes. E com isso, que Deus continue te iluminando, te guiando, e que as meninas não se cansem nunca de falar a palavra que tanto te deu forças numa hora que você tanto necessitava, e que Deus me abençoou também de uma certa forma, de que você pudesse ouvir essa palavra. Então hoje você é merecedor e eu sou muito grata, né, de estar aqui hoje falando a minha vivência como enfermeira. É claro que não só eu, como muitas outras enfermeiras se emocionam ao falar de pacientes que tiveram Covid e que vivenciaram, tá? E que sentiram cada conquista, cada resultado positivo, a dor da perda de muitos e a alegria de poder ver uma pessoa e ter contato ainda, como eu tenho até hoje, com alguns pacientes que passaram lá na UTI pelos meus cuidados e pelo cuidado de toda a equipe a qual eu fiz parte. Então, Bira, parabéns, continua aí firme e forte, tá, nessa batalha. Eu sei que eu tô a quilômetros de distância de ti, mas eu acredito que logo, logo, ou eu vou te visitar, ou você vai vir me visitar, e eu vou dar aquele abraço novamente, assim, bem apertado, ou que eu vou chegar na sua casa, abrir a sua porta e dizer, oi, Bira, e eu vou ter aquela mesma reação que eu tive quando você queria me ver. Fora da UTI, eu fui te visitar na primeira noite que você estava no leito do setor. E lá nesse setor, quando você me olhou, eu mesmo de máscara, paramentada, eu cheguei e eu disse, oi. Você olhou para mim e disse assim, a Ellen. E você ficou feliz. E aquela felicidade também era minha. E com certeza, você faz parte da minha história. Vou levar isso para sempre junto comigo. E com certeza, eu deixei um pouquinho de mim em ti, mas eu trouxe muito de você para mim. Adoro muito vocês, tá? Do fundo do meu coração. Beijão a todos. Beijão nas meninas. Beijão aí na esposa. Linda, maravilhosa. Beijão pra vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus.